Hello everybody, how are you? Ready to start our class from today? Good. Today is June 9th and this is our 13th class, okay? Okay. In this class we are going to talk about present perfect with I and we and the use of the verb do, make, and play, okay? Okay, please open your book on page 57, unit 5, okay? In this lesson, this unit, we are going to see the lesson 16, 17, a mini review. After that, we have lesson 18 and 19, a get connected, and a review, okay? Continue. Okay, I'd like you listen. What are these students doing? Or what have these students done for fun during the week? O que eles estão fazendo para se divertir? Ou o que eles estão fazendo de divertido no final de semana? Durante a semana. Ok? Então, observe as estruturas que eles vão usar, que eles vão usar no pequeno texto deles. Vamos lá? Mas vamos fazer em forma de listening, ok? Pay attention. Unit 5, Entertainment. Lesson 17, For Fun. Page 58, Exercise 1, Language Focus. Part A. What have these students done for fun during the week? Listen and practice. I've been really busy this week. I've read 3 books, I've hung out with friends at the skate park, and I've played video games at the video arcade. I haven't done all of my homework, though. I haven't had time. My parents aren't very happy about that. We've been really busy this week, too. We've gone out almost every night. We've seen a couple of movies, and we've gone to a basketball game at school. We've also rented 3 videos so far. We haven't watched any TV this week, though. We haven't had any time. Perceberam? Então, olha só. Eles usam muito I have, we have. I have been really busy this week. We have been really busy this week. I've read 3 books. Eu já li 3 livros. I've gone out almost every night. Tá. Um exemplo interessante é esse. I've read 3 books. O diálogo deles mostra o tempo todo uma estrutura verbal chamada present perfect. O present perfect não é um tempo que nós usamos com frequência. Nós nem temos esse tempo verbal. Então, a gente só precisa entender quando que eles usam e por que eles usam esse tempo verbal, tá? Como é a estrutura desse tempo verbal? Vamos lá? Ó, present perfect. Aqui, nessa lesson, eles só vão utilizar o I e o we. Só que a teacher vai explicar tudo de uma vez só, porque não tem como eu ficar cortando picadinho a explicação do present perfect, né? O present perfect é um tempo verbal que é formado por um sujeito, o have, look at here. Um sujeito, tá? Pode ser I ou pode ser we, mas também pode ser he, she or it. O verbo have ou has, porque have é para I, you, we, they. Mas se eu estiver falando do he, she, it, eu vou ter que usar has. Então, o have ou has, ele vem junto, ele só vai mudar de acordo com o sujeito da frase. E logo em seguida, você tem um verbo principal. Olha aqui, ó. Been, done, gone, watched. Esse verbo principal, ele pode ser regular ou irregular. Se ele for um verbo regular, você vai colocar ed nele. Por isso, eu preciso saber quais são os verbos regulares. Se ele for um verbo irregular, eu vou ter que usar os verbos que vêm na terceira coluna da lista de verbos. Lembra a lista de verbos que nós vimos em sala, que está no final do seu livro?
Então, essa lista, a terceira coluna, é a lista que nós vamos usar. Então, se você está falando do verbo be, você não pode escrever be, I have be. Não, você tem que falar I have been. Se você está falando do verbo do, você tem que usar done. Se você falar do verbo eat, tem que ser eaten. Go, gone. Hang, hung. Have, had. Read, read. See, seen. Understand? Então, a terceira coluna do verbo é a que nós vamos utilizar, porque você precisa usar um verbo no past participle. O past participle é aquela terceira coluna da nossa lista de verbos in English, ok? Se ele for regular, facinho, só coloca ED, porque todos são iguais, mas se ele for irregular, é importante você estudar, ou pelo menos ter essa lista sempre por perto, ok? Continua. Quando que eu uso o present perfect? Gente, o present perfect ele é usado para descrever uma ação que ocorreu há um tempo atrás, um tempo que não é definido, é um tempo assim, indefinido, aconteceu, tá? Eu nem preciso falar a data, não preciso falar quando aconteceu, não preciso especificar, tá? É um tempo vago. Mas ele tem que ter uma ligação com o presente. Entendeu? Porque senão eu vou usar uma frase no passado e uma no presente. Para que isso não aconteça, para que eu não precise usar duas frases, eu pego o present perfect e falo de alguma coisa que começou no passado, mas que ainda tem uma ligação, uma conexão com o presente. Quer ver um exemplo? Por exemplo, você começou a fazer o curso de inglês há 2 anos atrás. Você iniciou seu curso de inglês. Mas você ainda está fazendo, você não parou. Então, o seu curso de inglês, I have studied English, I have studied English, ok? Tá, eu comecei, mas não parei, eu ainda estou fazendo, então eu tenho que usar o present perfect. Se eu tivesse parado, eu poderia falar assim, I started to study English, but I finished 2 weeks ago. Porque a ação terminou, mas eu não terminei ainda. Eu ainda estou fazendo, a minha ação não parou, ela tem uma ligação com o presente. Quer ver outra coisa? Eu tenho uma tarefa para fazer essa semana. Então, eu tenho feito algumas tarefas essa semana, mas não fiz todas. Só que eu já fiz algumas. Eu não poderia usar no passado, teacher? Poderia, se a semana tivesse terminado. Mas você ainda está no prazo. Você ainda está na semana de fazer essas tarefas. Então, você só vai poder usar no passado se a semana passou. Eu fiz as tarefas da semana passada. Aí sim. Mas você ainda está nessa semana, você está dentro do prazo, então você tem que usar present perfect. Perceberam quando que a gente usa? Então, a gente vai aprendendo isso aos poucos com o treino, tá? Então, vamos ver as estruturas da frase. Vamos praticar? Aqui a teacher colocou... desculpa. Antes da gente começar a praticar, a teacher colocou aqui uma listinha pequenininha. Eu recortei um pedacinho da lista. Não tem todos os verbos aqui, mas aqui, se você observar, na primeira coluna, você tem os verbos no infinitivo, que é a forma básica. Na segunda coluna, você tem os verbos no passado, simples. E é na terceira coluna que a gente vai usar esses verbos no present perfect, ok? Então, se eu estou falando de cat, vai ser cat. Cast, cast, porque eles são trigêmeos, lembra? Se eu estiver falando de do, vai ser done. Se eu estiver falando de drink, vai ser drunk. Drive, driven. Understand? E aí vai. Importante a gente estar estudando e sempre lembrando, sem precisar olhar na lista. Então, olha aqui. O que a teacher disse sobre have and has? Se o sujeito for I, you, we e they, eu sempre vou usar have e mais um verbo da lista verde, da coluna verde. Se o sujeito for he, she or it, eu vou usar has, mais um verbo da lista na coluna verde, ok? Um verbo no past participle, ok? Olha um exemplo aqui. I have bought a new house. We have done the activity. Imagine se eu tivesse que passar essa segunda frase para a terceira pessoa. He has done the activity, or she has done the activity. Understand? Mudou o sujeito, muda o verbo.
tá? E é nesse verbo have ou has que eu vou colocar, ou que eu vou fazer todas as modificações. For example, eu não tenho feito todas as atividades. We haven't done the activity. Então, a negativa vai perto do have. Ah, você tem feito todas as atividades? Have you done the activities? Então, o have vem para frente em forma de pergunta. Então, eu sempre vou mexer com esse have ou has, porque são eles o verbo auxiliar. E o verbo principal é o que vem depois. Ok? Contínuo. Vamos lá? Vamos fazer um listening? Ok. Lembrando da tabela, vocês agora vão ouvir duas conversas aqui, né? Um sobre Juan e o outro sobre Carla e Pedro. E aí vocês vão completar com os verbos no present perfect, mas em forma de listening, ok? Vamos lá, vamos começar? Page 58, Exercise 1, Part B. Study the chart. Complete the sentences with the present perfect. Then listen and check. 1. I haven't done many interesting things this week. Let's see. I've played video games, and I've gone to the mall with my father. But I haven't seen any movies, and I haven't eaten out at any restaurants. I've done a lot of homework, though. 2. We've been very busy this week. We've had 2 karate classes, and we've gone canoeing. We've watched a tennis match, too. But we haven't watched soccer on TV, and we haven't read any comic books. Viram? Se precisar, volte a fita novamente. A fita é ótima. Se precisar, volte o vídeo novamente, tá? Para vocês poderem tentar fazer esse listening, ok? Próximo. Qual desses verbos combina com as palavras que estão abaixo? Word power. Make the verb phrase by adding do, make or play. Verb phrase é quando você une um verbo a uma palavra qualquer. Então, aí você faz um verbo frase, um verbo frasado, não sei se é assim que a gente fala, mas é um verbo que ele sempre está acompanhado do complemento, tá? Então, olha lá, eu vou usar do, que é o verbo fazer, eu vou usar make, que é o verbo fazer também, ou play. Ah, mas teacher, do e make são fazer? São. Mas como que eu vou saber que é um ou outro? Depende da atividade. Se você vai fazer alguma coisa que você tem que preparar desde o comecinho, por exemplo, um plano, fazer um bolo, fazer uma massa, comida, almoço, jantar, você vai usar o verbo make, porque o make é o preparo, exige o preparo da pessoa desde o comecinho até o final. O verbo do é no sentido de executar. Você tem a ação ali, você vai lá e executa, tá? Você só é o executante da ação. O make, você vai preparar aquela ação, você vai fazer a ação do começo ao fim, tá? Então, essa é a diferença. Então, olha lá, make a cake e chores. E the piano, exercise, friends, a game. Ok? Continua. Embaixo, você vai escrever para teacher. Depois que você fez, você vai escrever para teacher 6 frases com have ou haven't, dizendo o que você tem feito essa semana, tá? Ok? Só escrever as frases, não precisa perguntar para ninguém. Vamos fazer um pouquinho de speaking? Ok. Então, olha só. What have you done this week? The sentence that the best describe you. Then find a classmate. Então, olha só. Esse daqui você só vai marcar um X na sua coluninha, ó. Nessa coluna aqui, ó, do you, você vai marcar um X de coisas que você tem feito essa semana. Quando a gente voltar para a sala de aula, ou se você tiver como conversar com algum colega pelo Meet ou pelo Loom, sei lá, você pode fazer essas perguntas para ele. Mas se não, deixa só a sua resposta, tá? O que você vai perguntar? I've done 3 or 4 fun activities this week. How about you? I've done lots of fun activities this week. Aí você vai falar quais são as atividades.
Jen and I have done 3 fun activities this week. We have been very busy. Ok? Continua. A teacher colocou aqui alguns exercícios só para você ir trabalhando o uso do have ou do has, tá? Então, I have ou I has? My son has ou have? Então, é só para você fazer um xizinho. Você pode estar copiando no seu caderno, tá? Com a palavra correta. Ou copiar as duas e circular que é a correta, tá bom? É para você praticar. Então, assim, eu aconselho que você faça. Continua. Aqui. Vocês vão numerar para a teacher os desenhos que tem a ver com a atividade. No seu caderno, você não precisa numerar, tá? No seu caderno, o mais importante é você colocar as frases. Então, coloque para a teacher essas frases aí no present perfect. Depois a gente corrige. Então, lembrando que você tem que usar have ou has, mais um verbo desses aqui que estão na caixa, ó, desses verbos da caixa, no passado particípio, tá? Observe bem. Finish? Ok. Quando você terminar de fazer todas as atividades, dá um pause nesse vídeo, faz as atividades e aí vamos corrigir. Vamos lá? Olha lá. Have played, have gone, haven't seen, haven't eaten out, have done. We have been, we have had, we have gone, have watched, we haven't watched, we haven't read. Ok? Próximo. Make a cake, do chores. Chores são tarefas domésticas, tá? Lavar, passar, cozinhar, essas coisas. Play the piano, do exercise, make friends, play a game, do homework, make money, and make plans. Gente, fazer dinheiro, você produz, você vai produzindo com o seu trabalho. Então, você faz o dinheiro que você usa, que você gasta, ok? E embaixo? Embaixo são frases suas, tá? Você que vai decidir quais que você vai utilizar. Mas é para escrever. É obrigatório fazer a parte B. Ah, mas eu não fiz nenhum desses. Não tem problema. Faz a frase assim mesmo, com o present perfect, para você ir praticando. O importante é isso, ok? Escreva para a teacher 6 frases. E aqui estão as respostas daquele exercício. I have finished my homework. My son has just. The black family have. Dad hasn't. Has some. Our English teachers have. And Frank and Jean have. 3 pessoas, plural. Have you taken the dog? The weather é it, né? Has. My little sister has. Ok? Dá uma paradinha. Se você acertou C de certinho. Se você errou, apague, arrume e põe um C menos para você saber. E depois você vai me dar um feedback na sala de aula, tá? Quantas você acertou, quantas você errou, tá? Onde você errou, a gente vai analisar o porquê. Ok? Ok. Aqui. Number 1. I have cleaned. 2. Dad has done. 3. Mr. Brown has ironed. 4. Susan has spoken. 5. Pen and Joe have had. 6. My neighbor has done. Our math teacher hasn't finished. The basketball match hasn't finished. My brother has broken. Mr. White has read. Very good. Okay. If you have time, please watch this video. Aqui tem explicações do Present Perfect. São bem legaisinhas. Vai ser legal você assistir. Se você já sabe, você só vai confirmar. Se você não sabe, assista para melhorar o uso do Present Perfect. E nas próximas aulas, a gente vai continuar trabalhando o Present Perfect e vocês vão ficar cada vez melhor. Ok? We finished our class from today, everybody. And I hope I could help you. Okay? If you have any doubt, please ask me on the Google Classroom or send me an email, okay? And
See you later, everybody. Kisses, kisses. Bye bye.